Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Melo e com vocês mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje eu trago um tema extremamente relevante naquilo que é o curso da nossa vida. Nós vamos falar um pouco sobre escolhas, o poder das escolhas. Quanto de fato estamos trazendo no presente a decisão daquilo que queremos no futuro de maneira consciente e consistente. E para a gente introduzir esse tema, eu compartilho uma experiência que eu vivi. Certa vez eu estava participando de um fórum sobre diversidade no Rio de Janeiro. E nesse fórum, uma das palestras foi com um doutor em biodiversidade. E na sua palestra ele resolveu instigar a plateia, que éramos mais ou menos umas 200 pessoas, com a seguinte provocação: quantas espécies de maçãs vocês conhecem? Ele fez essa pergunta aberta à plateia. E aí algumas pessoas levantaram a mão, 3 maçãs, 4, 5, se eu não me engano, chegamos aí no máximo a 5 espécies de maçãs. E aí ele trouxe, vocês sabem de fato quantas espécies de maçãs catalogadas pela ciência existem? Mais de 2.000 espécies de maçãs. E o que isso nos ensina? Nós não estamos falando sobre maçãs. Isso não se trata sobre o tema maçã, mas sobre diversidade e sobre escolhas. Dentre as mais de 2.000 espécies de maçãs, quando você quer consumir uma maçã, dentre quantas você escolhe? 3, 4, 5, dependendo da cadeia logística que tem à disposição perto da sua residência? Então, de fato, quem escolhe? Será que nós estamos escolhendo aquilo que consumimos? E não só enquanto consumo do ponto de vista mercantilista, mas enquanto escolhas de comportamentos cotidianos, de fazeres, de leituras, de práticas. E aí a gente traz essa reflexão ampliada a partir desse olhar. E eu me lembro sempre, o personagem do mestre Ariano Suassuna, Chicó, quando ele diz: por que você fez isso? Ele responde: não sei, só sei que foi assim. E quanto dos nossos fazeres são regidos por modelos inconscientes daquilo que foi uma lógica massificadora e massificante de comportamento. E se eu não mudo a escolha, se eu não tenho a consciência da escolha, eu não posso caminhar a partir de um novo lugar. Um grande mestre da minha vida, que muitos que me acompanham por aqui já conhecem, Dr. Eli Bonini, ele diz que precisamos aprender a enxergar a vida sob a ótica do absurdo. E o absurdo é o momento de parada para que possamos continuar a caminhar a partir de um novo olhar. Se nós não percebemos os absurdos que se apresentam diante da lógica cotidiana, eu não sou capaz de mudar a trilha do meu caminhar e, consequentemente, chegar em novos lugares. Porque, como diz o grande Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se nós queremos uma vida mais próspera, com expressão qualitativa daquilo que somos, uma vida mais colaborativa, uma vida amplificada enquanto sujeito, enquanto viver com V maiúsculo, precisamos redefinir as escolhas do presente que muitas vezes produzem elementos de patologia, de autodestruição. E aí eu trago um relato de Eli Bonini, dentro desse aprendizado. Eli Bonini é antropólogo e ele teve a possibilidade de participar de um projeto médico e antropólogo. E esse relato ele traz uma experiência que aconteceu com tribos aborígenes australianas, uma das poucas tribos que ainda não tinham contato com o homem branco. E essa tribo tinha uma determinada característica, Eles tinham acabado de conhecer esse povo, era um povo aí que por barreiras geográficas não tinham contato com a modernidade, não tinham contato aí com a civilização. E aí eles foram estudar traços dessa tribo e perceberam que essa tribo tinha um traço, característica física diferente dos povos daquela região. A maioria das pessoas daquela tribo, quase que 97, 98% eram abundantes. E quando eu digo abundantes, avantajadas em tempos modernos, em linguagem contemporânea, seriam todos homens e mulheres melões, melancias, frutas, E essa tribo, como a maioria dos demais povos, tinha os seus elementos de exclusão social, E normalmente essas exclusões elas se apresentam exatamente por meio dessa
diferença entre os iguais. Então esses que tinham esse traço de característica, né, abundantes, eram parte incluída da sociedade predominante. Aqueles que não tinham esse traço físico, que eram desavantajados, né, eles eram excluídos, eles viviam marginalizados. Eu provavelmente seria um marginalizado dessa tribo, né? Então as pessoas que não tinham essa característica física, elas viviam à margem dessa sociedade. Até aí, nenhuma diferença da nossa realidade. A nossa cultura, né, civilizatória também produz modelos de exclusão, né, quer seja por gênero, por raça, por padrão social. Então, até aí, nenhuma novidade. Eles começaram a investigar um pouquinho mais e perceberam que aqueles que eram excluídos também se auto-excluíam e queriam fazer de tudo para pertencer àquela comunidade. Então, até aí também nenhum modelo diferente da nossa realidade social. A gente percebe muito esse padrão se instaurando. E eles foram mergulhando um pouco mais para compreender, né? E aí, talvez pelo olhar da medicina, Dr. Ali Bonini, né, provocou essa reflexão no grupo de estudo que estava fazendo essa pesquisa diante, né, de todos esses elementos sociais que se apresentavam. E por que será que essa tribo tem esse traço, essa característica física diferente das demais? E eles foram estudar, foram buscar elementos, né, investigativos aí por meio biológicos, e eles chegaram a uma constatação. Aquela tribo era acometida, né, de uma bactéria que foi passando de geração em geração e foi gerando aquela deformidade naquela natureza genética, física daquelas pessoas e foi gerando um novo padrão estético naquele povo. Aqueles 2 ou 3% de pessoas que não tinham aquela característica é porque, por algum motivo, desenvolveram biologicamente algum elemento aí de imunidade àquela bactéria, então não se acometeram daquela doença. E aí o que essa situação nos traz? Qual é a pergunta que não quer calar, né? O que tem por trás daquilo que é a percepção de valor desse estudo? É que aquelas pessoas que eram normais, que eram a grande maioria daquela comunidade, eram os doentes, eram de fato os que estavam adoecidos. Mas o pior ainda não é isso. É que aqueles que eram saudáveis queriam estar doentes apenas pelo direito de pertencerem àquela comunidade, de serem incluídos. E aí isso traz muito como produção de aprendizado aquilo que é a tradução para a nossa realidade. Quanto de fato nós estamos escolhendo a partir de uma pseudo-normalidade, de uma normose insana que nos congela a partir de padrões de lógicas comuns, ou quanto de fato as nossas escolhas produzem uma consciência de sanidade e de saúde naquilo que nós fazemos. E aqui fica, né, o dilema como produção de tradução de caminhos para a vida individual e coletiva. Quantos padrões são reproduzidos por nós na lógica cotidiana, dentro das empresas, dentro da sociedade, apenas por busca de aceitação passiva? E aqui fica o grande convite desse aprendizado. Nos colocarmos em reciprocidade com essa experiência, assumindo a consciência das nossas escolhas naquilo que é a expressão da saúde que se manifesta na longevidade da nossa existência e não apenas na lógica do senso comum, dos lugares congelados. Quantas vezes a gente percebe na nossa sociedade padrões distorcidos de respostas apenas por necessidade de autoaceitação como modelos de inclusão social, o parecer ser, a lógica da coletividade. A gente percebe que muitas vezes existe uma cultura distorcida de valor como expressão qualitativa daquilo que somos. Muitas vezes, né, a ética vira um recurso escasso, porque o jeitinho vira a lógica do padrão comum. Ser ético significa muitas vezes ser otário.
ser besta. E a gente percebe isso em vários padrões dentro das empresas, né? Onde as pessoas muitas vezes que buscam um lugar de excelência, que buscam qualificar o seu fazer com um olhar mais ampliado daquilo que é a expressão das suas escolhas, do seu dia a dia, da consciência, da excelência aplicada na tarefa que ela faz. Muitas vezes ela se sente coagida pela lógica da normose totalitária, né? Daquilo que vai se expressando como subcultura de resistência. Então, que a gente possa ampliar que maçãs estamos escolhendo no nosso dia a dia. Quanto, de fato, a minha escolha no presente está endereçando o futuro que eu quero, não só por meio da intenção, mas principalmente pela consciência daquilo que é a afirmação no presente, a produção do meu futuro. Fica a dica, se gostou, dá um like e até o